Olá, muito boa tarde. Nós estamos recebendo aqui a visita do deputado federal licenciado Arthur Bisneto, que começa a atuar como o novo chefe da Casa Civil da gestão do prefeito Arthur Neto. Deputado, primeiro, prazer lhe receber aqui. Prazer estar aqui com Começou você. O trabalho? Começou, a gente já está desde a semana passada atuando, crises, aquelas questões todas que envolvem a Casa Civil, parte burocrática, que é de responsabilidade também da Casa Civil, mas atuando politicamente. Eu fiquei muito feliz pelo convite feito pelo prefeito Arthur, que por entender que depois de tanta experiência política, de 5 mandatos, eu estou no meu 5º mandato, eu poderia contribuir com a prefeitura dele num momento fundamental de uma virada que está sendo dada na cidade de Manaus. Eu muito humildemente aceitei o convite e estarei nos próximos meses à frente da Casa Civil da Prefeitura de Manaus. Eu queria que o senhor conversasse com os seus eleitores para explicar essa mudança que o senhor fez, uma opção de sair do Planalto, da Câmara dos Deputados, por um cargo aqui, além dessa função política que o senhor passa a assumir agora na gestão do prefeito Arthur Neto. Como é que o senhor explica para o seu eleitor isso? Não, a questão não é explicação. O povo de Manaus, o povo do Amazonas, me elegeu, eu estou no 5º mandato eletivo. É a primeira vez que eu sou nomeado para um cargo. Quer dizer, toda a minha vida pública, quase 17 anos, foi por causa da confiança do eleitor amazonense, do eleitor manauara. Então, eu encaro com muita tranquilidade, eu sei da responsabilidade, que é um cargo da magnitude, do tamanho, da importância da Casa Civil, que é um órgão muito pouco, é uma base da prefeitura muito pouco compreendida ainda no Amazonas. O secretário da Casa Civil tem inúmeras funções importantes para o bom funcionamento da Prefeitura de Manaus, como da ligação entre as secretarias, como da ligação com outras entidades, com outros órgãos, com outros poderes. Portanto, eu recebi com muita tranquilidade. O povo de Manaus sabe que pode confiar no nosso trabalho, pode confiar na nossa forma de fazer política. Isso já é bom é bom debutar na política, porque as pessoas procuram saber sobre você. Mas com o tempo você tem um conceito formado e as pessoas têm essa noção exata do que nós podemos fazer e desenvolver de trabalho à frente de um órgão, de uma secretaria tão importante como a Casa Civil. Eu encaro essa missão com muita tranquilidade, ao mesmo tempo com muita humildade, mas com a certeza de que, ao mesmo tempo que eu venho com essa tranquilidade toda, eu vou ser cobrado de uma forma muito dura, muito dura. E eu estou preparado para essa cobrança porque o cargo político que é a chefia da Casa Civil é um métier, é o local que digamos que eu me preparei praticamente durante esses anos todos para poder estar. Evidentemente, a Casa Civil ela é um setor do município que ela tem uma função técnica muito grande, auxiliar. Tanto que o posicionamento dela, não na estrutura, eu diria, de organograma, mas a própria geografia do desenho do município, ela tem ali a Casa Civil ao lado do gabinete do prefeito, ou seja, está ali auxiliando, elaboração de leis, a questão de análise de vetos, um jogo mais político, um jogo mais técnico. Mas quando ele chama alguém que tem uma experiência com passagem pela Câmara, com passagem por 3 mandatos pela Assembleia Legislativa do Estado, com passagens pela Câmara dos Deputados, e aí não apenas uma passagem, mas alguém que ocupou um cargo importante de vice-líder do PSDB na Câmara da oposição. Agora, ou seja, a visão do prefeito é não trazer um técnico apenas, mas alguém que tem uma visão política. Qual será a sua primeira missão política nesse trato desse meio campo que você vai fazer com Câmara, no meio político e com a sociedade? Já tem alguma coisa assim em vista? Claro. Mas primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um corpo técnico muito competente na Casa Civil,
que é chefiado pelo ex-secretário e agora meu subsecretário, Coronel Fernando, que é uma pessoa de extrema capacidade, ao mesmo tempo de confiabilidade a mil. É uma figura, um carinho muito grande eu tenho por ele, me viu criança, já acompanho o prefeito Arthur desde 1988. Portanto, o ex-secretário e hoje meu subsecretário, Coronel Fernando, ele deu uma roupagem muito ágil do ponto de vista do trato da burocracia, que é responsabilidade da Casa Civil. Obviamente que nós temos técnicos, eu vou virar um generalista do ponto de vista do conhecimento das matérias, mas vou passar o olho por tudo. Eu vou te dar um breve exemplo, que já foi dado pelo prefeito, de algo que diz respeito à burocracia, mas que um olhar político resolveria. O prefeito criou dentro da estrutura, uma mudança do CNPJ da Manaus Med. Foi necessário por algumas questões técnicas relacionadas à atuação da Manaus Med. Uma simples mudança de CNPJ. Mandaram uma ementa que parecia que o prefeito estava extinguindo a Manaus Med. Quer dizer, faltou sensibilidade política para analisar que aquele documento, se você lê a ementa é uma coisa, e quando você vai para o corpo dele é outra. Então faltou um toque político na parte técnica de uma resolução importante da prefeitura. Agora, a parte política, onde vamos? Vamos ao lado do meu subsecretário Carijó, que é uma figura que eu tenho um carinho e respeito muito grande, trabalhar a articulação da Prefeitura de Manaus com os demais órgãos, com as entidades da sociedade organizadas, trabalhar a aproximação da Prefeitura cada vez mais com a Câmara Municipal, que é o conjunto que representa grande parte da população manauara. Mas vamos para a parte prática. Manaus acabou com o subsídio do transporte coletivo. A passagem subiu. As empresas de ônibus prometeram 300 novos ônibus, inclusive com a porta esquerda, para atender a especificidade do corredor da Constantino Neri. E ar-condicionado, internet, mais pontos de venda, de troca pelo passe de dinheiro, pelo passe do Passa Fácil, e tudo isso foi prometido. E até agora só 30 ônibus foram entregues, e os empresários jogam com a barriga, como é que fala, empurram com a barriga, uma situação que foi prometida. Cabe a nós cobrar. Se não tem dinheiro para investir, que é a alegação de alguns, que vá trabalhar outra coisa. Se é tão deficitário assim, o empresário não ia estar de olho. O empresário que visa o lucro. Se é tão deficitário o sistema de ônibus, o que o empresário está fazendo lá? Então nós vamos sentar com entidades, vamos sentar com os empresários e cobrar melhorias para que a agenda do transporte coletivo deixe de ser tão negativa, com capas de jornais relatando assaltos seguidos nos ônibus, com problemas em linhas, com a falta de ônibus novos e com ar-condicionado. E nós vamos trabalhar em cima dessa promessa. Eu vejo que o homem ele tem a obrigação, como a mulher, ele tem a obrigação de cumprir o que fala. Aí já vieram com a alegação, mas está muito cara a passagem, menos gente está andando de ônibus. Quer dizer, então vamos baixar a passagem? Se está caro e está atrapalhando eles, que tal baixar? Eu vejo que tem que haver uma licitação séria, nacional, com a participação obrigatória das empresas aqui estaduais, para que a gente pegue o transporte coletivo de Manaus, que atende tanta gente, e dê uma roupagem decente. Então, eu vou cobrar com muita veemência, com muita educação, que é o meu perfil. Eu não sou de escândalo, não sou de bravata, não sou de discurso fácil. Cobrar com muita sensatez que eles cumpram o que prometeram para a cidade de Manaus. Vai ser lançado o BRT, trabalho muito bem feito com a coordenação do nosso vice-prefeito, muito atuante, Marcos Rota, com a participação do prefeito Arthur, mas o vice-prefeito Marcos Rota foi muito importante nessa elaboração do projeto. Vai ser lançado o BRT. Então, a questão do transporte coletivo tem que deixar de ser uma agenda negativa para a cidade e virar uma agenda positiva. Para isso, a palavra dos empresários na hora da mudança do preço da tarifa tem que ser respeitado. Então, nós vamos cobrar, eu repito, educadamente, mas exigir essa presença. Se não tem dinheiro para investir, que outra venha e invista. Agora, não dá dos 200 pontos que foram criados, só 20 funcionarem. E mal. Não dá para
nós arriscarmos a vida, nós temos pessoas arriscando as vidas nas linhas, principalmente as com mais problema, são 5 linhas, se eu não me engano, que tem maior incidência de assaltos durante a noite, principalmente. Não dá para a gente ficar fingindo que isso não é uma realidade da cidade. Isso é uma responsabilidade da prefeitura, mas que passa muito pela boa vontade desses empresários, que tem que entender que isso é obrigação, não é nenhum prêmio que eles estão dando para a população, eles estão recebendo o lucro deles, mas tem que dar a contrapartida para a cidade. Então nós vamos cobrar com veemência educação, repito mais uma vez, mas com veemência que as empresas assumam a sua responsabilidade, que cumpram com o seu papel nesse momento. Segunda coisa, destravar o shopping T4. Aquele shopping vai estar transformando a vida de ambulantes, de ex-ambulantes, em microempresários. Tem uma estrutura imensa, com academia, com bancos, com uma área externa para que as pessoas possam utilizar para lazer. Então, o Shopping T4, ele está cheio de penduricalhozinhos que tem que ser resolvido. E você, com uma consciência política de saber onde cobrar, onde destravar, com quem falar, habilidade nesse trato, nós vamos tentar, nos próximos meses, destravar e entregar para Manaus o que não pode ser nunca o elefante branco, é um projeto tão bonito da Prefeitura, que é o Shopping T4. Então, são 2 situações, dentre tantas, que nós estamos bem preparados, embasados tecnicamente, para poder entregar com melhorias à população de Manaus. Agora deixa eu lhe mostrar aqui uma pauta que a gente está recebendo muito aqui, enquanto a gente está fazendo essa entrevista aqui, e o pessoal falando de Fundeb. Aliás, hoje foi uma pauta da cidade e, evidentemente, é algo que passa pela Casa Civil. Claro. Como é que o prefeito Arthur Neto, como é que o município está encarando essa pauta? Porque, ao me parece, o município está pressionado por uma decisão que passa a ser comparativa, que é a do governador, que deu o abono para os professores da rede estadual e, por outro lado, os do município estão fazendo uma cobrança ao município. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse assunto, como é que o senhor pretende tratar disso com o prefeito? A pauta da eleição para governo suplementar foi arrumar a casa. Para isso precisa de recurso, porque política pública sem recurso é discurso. O ex-governador e futuro governador Amazonino Mendes precisa, nesse tão pouco tempo, ele se comprometeu a passar somente esse tempo à frente da prefeitura, à frente do governo do estado, precisa de recursos para poder fazer com que a máquina volte a caminhar. O governador Tampão, o deputado Davi Almeida, com quem eu tenho uma relação pessoal boa, fomos colegas de Assembleia Legislativa, fez um engodo, dando esse abono. Ele viu um dinheiro do Fundeb, vamos lá, vamos raspar o caixa e agradar os professores em algo que é totalmente supérfluo e falso. Porque o abono ele não é atrelado à aposentadoria, por exemplo. Acabou o dinheiro, acaba o abono. Se nós formos fazer uma comparação, um comparativo, entre os ganhos verdadeiros dos professores de Manaus em relação aos professores do Estado, você vai ver que, se você for perguntar para 100% dos professores do Estado, eles preferem trabalhar com a Prefeitura de Manaus do que com o Estado. Nos últimos 4, 5 anos, o aumento real do salário dos professores passou a R$4.000, mais de 40%. O salário hoje é mais de R$4.000. A média do Brasil é de 2.100. O Estado paga 3.500. O salário é maior. Existe um programa de progressão da função. Quer dizer, o tenente que vira general, o cabo que vira oficial. É mais ou menos nessa equação que a Prefeitura de Manaus trabalha modernamente, dando exemplo a outros municípios do país, a questão da progressão e a possibilidade de você melhorar de vida de acordo com o seu desempenho. O Estado não faz isso. A Prefeitura mexeu no Vale Alimentação, o Estado não fez isso. A Prefeitura mexeu no Vale Transporte, o Estado não fez isso. A Prefeitura está agregando valor e dando, acima de tudo, uma demonstração de respeito aos professores quando trata a categoria com seriedade. Hoje foi uma pequena paralisação, chefiada por um grupo que não tem um pingo de interesse na cidade, mas interesse em fazer baderna. Quer dizer, se lá tiveram 200, 150 professores hoje, pela foto que eu vi é mais ou menos isso, são 150 salas de aula que estão sem professor para dar aula. Então, quem é prejudicado nessa história? O aluno.
esse pessoal não tem interesse, esse pessoal pula, sobe no palanque e não entende que acaba a eleição, você tem que descer desse mesmo palanque. Eu já tive eleições com votações muito apertadas e com votações muito expressivas. Eu entendo que acabou a eleição, é hora de descer do palanque e tratar as questões relacionadas às nossas obrigações com seriedade. E o que fizeram hoje foi um engodo. Acabou esse dinheiro, acaba abono. O futuro governador está entrando e vai ver que o caixa vai estar pior do que ele imaginava. Isso foi só joguete político para aparecer para a categoria. Porque a verdade, e eu repito, se for perguntar para 100% dos professores da rede pública estadual, eles gostariam de estar todos na prefeitura, todos na rede municipal. Porque a rede municipal paga com seriedade, a rede municipal dá aumento de verdade e a rede municipal trabalha a progressão da categoria. Não apenas um abono, e eu repito, que nem ligado, não sei nem se os professores sabem disso, mas nem ligado ao cálculo para a aposentadoria é. Foi um engodo e a prefeitura trabalha com seriedade. Ou seja, o que poderia ter sido agregado como ganho salarial sai na forma de abono. E não conta para a vida profissional da categoria. Você quer um teste? Você quer ver um teste? A classe política, no geral, está muito desacreditada. Se nós formos ver pelos comentários, quando se toca a palavra política, a gente vê que, no geral, está muito desacreditado. Mas vamos ser sinceros. Hoje, 150 salas de aula estavam sem professores, porque eles estavam querendo fazer um joguete político para tentar macumunar a imagem do prefeito diante da categoria. 150, mais ou menos, entre 100 e 200. Tinha político em cima do trio. Tinha político que tinha que estar cumprindo com mandato e sem mandato. Tinha político em cima do trio. Político que não desce do palanque, que vive de engodo. É muito fácil você cobrar ética de uma pessoa se ela já passou dinheiro na mão dela. Você tem aliás, se não passou dinheiro na mão dela, você tem que cobrar ética de quem tem a possibilidade de usar do dinheiro público e não faz. Eu tenho uma vida de 17 anos sem um processo ou alguma coisa contra mim. Eu ando de cabeça erguida, ando muito tranquilo pela minha cidade, pelo meu estado. Agora, essa coisa do falso ético, vamos trabalhar a categoria para prejudicar o prefeito. Você está prejudicando os alunos que não estão em sala de aula. O fato é que tinha político em cima do trio. E o fato é que os professores que estavam lá, na sua maioria, eram filiados a partido político. Quer dizer, que seriedade tem uma manifestação como essa? Fica o triste resultado de que 150 professores deixaram de dar aula, aí você multiplica por 30 alunos, digamos, você vai ver que tinha muito aluno sem aula hoje, dentro de uma política completamente falsa. Chegaram a dizer que o IDEB era atrelado a esse dinheiro do Fundeb, que não é verdade. É tentar rebaixar uma cidade que está crescendo no seu ensino. Manaus hoje trabalha a questão pedagógica com seriedade. Os professores, e você pode entrevistar a grande maioria, se não todos os professores da rede municipal, estão satisfeitos, não com o salário, que eu entendo que o professor deveria ganhar sempre mais, mas estão satisfeitos com a questão da progressão e a questão da seriedade. 40% de aumento nos últimos 4 anos, enquanto o Estado não fez. É muito fácil você ser um aventureiro que passa meia hora cuidando de uma máquina e tentar sair herói de uma história onde de herói não tem nada. É só mais um rombo nas contas do próximo governador. Escreva o que eu estou falando. Isso vai ser dito pela sua equipe de transição. É só mais um rombo encontrado, que vai ser encontrado nas contas do Estado pelo futuro governador. É uma pena que ainda tem gente que haja dessa forma. Tinha político em cima do trio. Se tem político em cima do trio, não necessariamente era uma questão ligada somente aos professores, mas sim à política. O Sintean deu uma nota muito consciente. O Libório, o seu presidente, é de um partido contrário ao nosso. Do PCdoB. Do PCdoB, e é uma pessoa extremamente responsável. Eu só tenho elogios no que eu procuro saber do Libório. Só tenho elogios. Nós temos boas pessoas nas prontas também, eu não estou dizendo que não, mas agir politicamente é falar a verdade. E, infelizmente, quem esteve em cima de um trio incitando os professores contra o município é porque gostaria de estar na cadeira de prefeito. O problema é que o povo do Amazonas não vai dar nunca a essas pessoas mais do que eles já são. Nunca, nunca. Eles têm que se contentar com o que são. E já é muito, diante dessa política mal feita, com inverdades que essas pessoas tentam impor, essa agenda
mentirosa que essas pessoas tentam impor à cidade. A prefeitura está tranquila que está fazendo o melhor pela educação. Tanto que nos índices todos a prefeitura está crescendo. O que é que eles querem? Que volte para 37º, que volte para 30º lugar? Manaus está em franca ascensão em relação à sua questão educacional. E não dá para a gente ficar fingindo que essa gente tem boa intenção, porque os políticos que estavam em cima do trio, e você vai ter foto disso, com certeza você deve ter foto disso, eles estão mal intencionados, querendo ganhar politicamente. E esse tipo de política baixa mostra que essas pessoas tentam, mas não conseguem sair do lugar. Bem, eu acho que hoje tem uma pauta, é isso, secretário? O secretário de Comunicação, Eric Gamboa, está aqui, e tem às 3h, 15h... Na sede da Prefeitura, eu, o vice-prefeito Marcos Rota, prefeito em exercício, e a secretária Kátia, vamos falar com as TVs, que vão fazer o contraponto. Principalmente foi ótimo você ter me dado essa oportunidade de estar aqui com você ao vivo, porque a gente já adianta o que vai ser dito mais tarde. Então não deixa de ser um furo interessante, porque você tem uma audiência muito grande. Mas nós vamos tocar no assunto, abordar o assunto com seriedade. E eu convido, inclusive, que devem estar nos assistindo, os que fizeram, os pais da manifestação, para que eles ouçam a verdade. Na hora de debater a ideia, essa turma se esconde. Para fazer barulho e baderna, eles são mestres. Então, a gente vai continuar seguindo com a mesma tranquilidade e certeza de que nós estamos fazendo o que é possível e o melhor pela educação na cidade de Manaus. Olha, eu acho que as pessoas que estão acompanhando a gente, eu estou recebendo aqui pelo WhatsApp do BNC algumas perguntas, e entendendo exatamente o que eu estou entendendo, mas eu quero primeiro abordar uma pergunta específica, depois eu... Claro. Tem alguém aqui perguntando no WhatsApp sobre falta de insumos em unidades básicas de saúde na Zona Norte. Talvez seja um problema no município. O senhor já se inteirou? Não, eu vou ter uma conversa com ele. Já que estou recebendo informação, uma das funções da Casa Civil é essa. É de integrar, de procurar a verdade. Eu vou procurar saber exatamente. É importante que você me passe a informação. Toda informação é bem-vinda. Ela, quando é isenta. E nós vamos procurar saber, e se existe algum local, a Prefeitura vai corrigir o problema. Eu não digo que o sistema é perfeito, porque ele não vai ser perfeito nunca. Nem nos Estados Unidos, muito menos na Coreia, o sistema educacional é perfeito. Mas Manaus está anos-luz de outras capitais e anos-luz do que era há pouco tempo atrás. Deixa eu mudar de assunto aqui, até porque daqui a pouco tem essa pauta que vai aprofundar ainda mais esse assunto do Fundeb, mas creio que está respondido para as pessoas que entraram comentando nessa nossa transmissão. O senhor hoje fez visitas, fez visita a órgãos, aos poderes. Como é que está sendo esse seu contato com os poderes? Primeiro eu tenho que me aproximar, diante da importância do cargo e da forma com a qual eu quero levar a Casa Civil nos meses que estarei à frente. Eu estive no Tribunal de Justiça com o desembargador Pascarelli, que foi muito cordial, me recebeu diante de um grupo de advogados, desembargadores que fazem parte do corpo jurídico, do corpo do Tribunal de Justiça do Estado. Conversamos muito, me botei à disposição. Eu estarei no tribunal, e eu estive no Tribunal de Justiça, eu vou visitar esses órgãos o quanto antes, e a partir daí nós vamos, depois dessa agenda de visitas cordiais, diga-se de passagem, todas estão sendo muito boas, mas visitas de cordialidade, para me apresentar às pessoas, nós vamos seguir a nossa pauta e resolver problemas. Eu já tive o pleito de uma desembargadora muito importante do nosso estado, que precisa de uma conversa com o prefeito Arthur para acertar um programa do Tribunal de Justiça. Então eu prontamente atendi, recebi essa demanda, e nós vamos tocar para frente tudo que puder. Eu tenho pressa em trabalhar. Eu tenho alguns meses à frente da secretaria e eu tenho pressa em trabalhar. É um momento diferente, como diz no marketing, um turning point na minha carreira. Eu estou saindo do microfone para executar, para o órgão executor, que é a Prefeitura de Manaus. Eu estive no microfone desde 2000. Então, eu quero deixar uma marca de pulso firme, uma marca de seriedade, uma marca de ética, acima de tudo. Não tem quem macule meu nome em nada na história da política desse Estado, nada. Eu tenho um nome limpo e procuro preservá-lo e vou preservá-lo. Portanto, desde a nossa relação com o Tribunal de Contas, até a relação com as demais entidades e a relação direta com a população, nós vamos ter muito trabalho de rua nesse período.
Nossa relação vai ser muito franca e a população sabe que, diante do descrédito que tem hoje dos políticos, e é grande, preste atenção na eleição de governo. Né? Suplementar. Na verdade, o governador amazonense se elegeu com 33% dos votos. O segundo lugar, Eduardo Braga, teve 23%, 44%, quer dizer, a maioria ou não foi ou votou em branco e nulo. Quer dizer, é um momento que tem que ser analisado com muita clareza e é a hora que a população tem mais do que nunca de saber escolher, de saber pesquisar sobre quem é quem no jogo do bicho. É uma realidade da política amazonense e política brasileira. Eu mandei para o grupo de deputados federais, quando saiu o resultado da eleição, eu falei, prestem atenção nisso. Vai ser uma tônica na eleição do ano que vem. Que todos estejam preparados para isso. E eu espero que eles tenham ouvido, mas esse recado que foi dado pelas ruas na eleição suplementar diz muito respeito à desconfiança que a classe política traz hoje para a vida das pessoas. Agora eu desafio, com toda a tranquilidade do mundo, quem um dia possa dizer um ai, sobre qualquer coisa relacionada à minha atuação política, à minha vida política. É completamente limpa. É limpa porque eu recebi o nome limpo do prefeito Arthur, que recebeu o nome limpo do seu pai, e meu filho, que também é Arthur, que fez 10 anos de idade ontem, que é uma figura que já fala em política, ele é super... É impressionante como essas gerações são mais inteligentes e mais ligadas, antenadas do que a gente. Ele vai receber o nome da mesma forma. Deputado, eu iria lhe fazer uma pergunta, mas você já adiantou a resposta. Eu só queria ver se você comenta mais sobre sua possível volta para a Câmara dos Deputados. Pelo que você falou aí, não volta mais, né? Porque desincompatibilizar no dia 30 de março significa que o seu projeto político para o ano que vem é majoritário, né? Ou o senhor soltou isso aí... Não. Eu acho que ninguém é candidato de si só. Você é candidato de uma conjuntura, de um grupo, de uma forma de pensar coletiva. Eu tive uma passagem nos 2 primeiros anos boa pela Câmara, muito acima da média. No terceiro ano não foi o ideal. Eu sou muito franco na forma de lidar com política, não foi o ideal, poderia ter sido melhor. Digamos que eu comecei mal o ano e estou acabando muito bem à frente da Casa Civil, podendo realizar um trabalho de execução, em vez de reclamar o buraco, de ir atrás de consertar o problema. Então, para mim está sendo uma coisa muito boa, eu estou muito satisfeito, muito feliz com esse convite. E se eu tiver que voltar para a Câmara, voltarei. Se tiver que ser candidato a outro cargo, serei. O importante é que a vida pública tem que ser tratada e é tratada por mim como algo com muita seriedade, como algo importante, fundamental na minha carreira. Eu ouvi algumas figuras, sempre os maldosos, que sobem no palanque para atacar. Que era nepotismo a minha vinda para a secretaria, que existe uma súmula 13, que trata da nomeação de parentes. Primeiro, para deixar bem claro, e você está me dando essa oportunidade, eu sou um secretário 0800 para a Prefeitura de Manaus. Eu não recebo o salário da Prefeitura de Manaus. Como eu tenho um mandato de 4 anos na Câmara Federal, eu sou um funcionário federal, digamos, durante esses 4 anos, com direitos consolidados como são os outros. Eu recebo pela Câmara Federal, eu não vou receber pelo município. Só abrir mão do salário? Abrir mão, eu vou ficar municipal. Com o salário de deputado federal. Eu poderia atrelar, tem alguma coisa, mas eu resolvi ficar com o que eu tenho como deputado federal e trabalhar dessa forma. Não é um trabalho grátis, eu não estou aqui dando uma de hipócrita, dizendo que é um trabalho gratuito, não sei o quê, mas eu não estou recebendo pela Prefeitura. Não existe nepotismo em cargos de origem política. Existem decisões, existe jurisprudência que diz que não é nepotismo cargos de origem política. Por exemplo, se eu fosse para a CEMEF assumir a Secretaria de Finanças, poderia ser estranho, mas assumir um cargo político, depois da experiência que eu adquiri nesses 16, 17 anos de vida pública, está completamente compatível ao que eu sou, ao que eu posso fazer, executar e ajudar a cidade de Manaus. Então, é uma balela dita por alguns, repetida por poucos, mas que com trabalho e com a verdade a gente desmistifica. Nepotismo seria se eu fosse um cara completamente alheio à política, aí no dia para a noite, por um motivo por baixo dos panos, eu assumisse um cargo. Não existe um pingo e a gente está muito tranquilo em relação a isso.
Inclusive, tinha algumas pessoas maldosas da cidade que estavam querendo entrar contra a gente no STF. E depois de decisões, eu vou te mostrar uma decisão que foi feita em relação a uma cidade do sul, do interior do Rio Grande do Sul. Não tem nada a ver a palavra nepotismo com alguém que tem direitos garantidos como eu tenho por 4 anos. Meu salário é pago exclusivamente pela Câmara Federal. A Prefeitura vai ser onde eu vou executar o meu trabalho. Eu estou, digamos que, cedido pela Câmara Federal para trabalhar esses meses à frente da Casa Civil. Simplesmente isso. E que o resto se transforma e vai se transformar em mentira com o passar do tempo. Eu fiz uma observação agora nessa entrevista, quando o internauta fez uma pergunta sobre a área de saúde. E eu acho que o internauta que está acompanhando percebeu exatamente o que eu estou percebendo aqui, que a nomeação do bisneto não por uma função técnica, mas alguém que já está atuando muito fortemente, politicamente, e isso já está bem traduzido nessa entrevista, quando você fala de uma forma política, faz colocações firmes de setores que são setores nevrálgicos da prefeitura, como, por exemplo, o transporte público, né? Que o secretário falou aqui sobre medidas que serão tomadas e também se posicionando no caso que foi hoje a polêmica do dia, a questão do protesto contra a prefeitura. O senhor está realmente muito à vontade, né? O senhor recebeu carta branca para atuar, parece isso que você está passando para o internauta que está interagindo com a gente. Não sei se a palavra é carta branca. Eu tenho atribuições, eu vou procurar cumprir meu papel. Nós temos um prefeito, hierarquicamente falando. Prefeito, vice-prefeito, muito competente, tanto quanto o prefeito, que é o vice-prefeito Marcos Rota. Nós temos um prefeito atuante de rua, de trabalho, um prefeito que, como diz aquele velho jargão, põe a cara a tapa para resolver os problemas da cidade. Então, a Casa Civil seria mais um secretário com a obrigação de fazer interlocução entre as demais secretarias, de falar também pela prefeitura e de aproximar a sociedade do trabalho que é executado pela prefeitura. Então, eu estou bem à vontade, bem tranquilo, porque eu sei que eu tenho preparo para isso, que eu tenho experiência política para assumir esse cargo, com toda a humildade do mundo, mas serão meses que a população vai poder me analisar mais, porque além do mais eu vou estar mais perto. Em Brasília a gente some um pouco, isso é natural, eu vou estar mais perto e as pessoas vão poder ter uma proximidade maior da nossa forma de trabalhar. Por exemplo, quando você entra numa secretaria, tem aquela correria lá dentro dos cargos comissionados. Será que eu vou sair? Será que vai me trocar? Até agora, eu estou analisando a casa. Eu sei que tem um trabalho bem feito, que foi plantado pelo Coronel Fernando. Tem uma profissional de altíssima capacidade, que é a advogada Aldemara, que são os coordenadores, digamos assim, principais da parte técnica da secretaria, junto dos demais setores. E eu trabalho com a questão do mérito, da meritocracia. A secretaria, onde estiver funcionando bem, ela vai continuar a funcionar independente de qualquer coisa. Eu sou um secretário muito barato para a prefeitura, porque eu não tenho demanda de cargos, eu não tenho sede por botar apaniguados perto de mim. Eu estou aproveitando a estrutura que existe lá para poder desenvolver da melhor forma o meu trabalho. Eu não vou... É aquela coisa, o pessoal, será que o Arthur vai mudar? Será que não sei o quê? Eu quero que as pessoas que têm mérito e trabalham em direito continuem ao meu lado. Eu prefiro trazer essas pessoas para mim do que inventar alguém que eu conheça para o cargo delas quando elas exercem o bom trabalho dentro da prefeitura. Eu sou a favor da meritocracia, da descentralização do poder. Cada sub meu tem sua obrigação. Cada figura lá dentro tem obrigação e, óbvio, que no fim do dia, no fim das contas, eu tenho que passar o olho por tudo que acontece. Por tudo que acontece. Tecnicamente falando, eu terei auxílio e politicamente falando também. Do Carijó, politicamente, e do Coronel Fernando, tecnicamente, da Aldemara, tecnicamente. A partir da formação desse gabinete, que me deixa muito tranquilo, nós vamos fazer esse trabalho de gabinete, de dia a dia, mas também com muita rua. Eu quero ver, isso é um desafio pessoal meu, eu quero conhecer a UBS que funciona melhor em Manaus. E eu quero saber a que não funciona tão bem. Eu quero transformar as duas num modelo só. Eu gostaria, eu vou estar em contato com os secretários, eu vou buscar essa aproximação com os secretários, com todo respeito. Os chefes das pastas são eles.
eu vou buscar os secretários para que nós cheguemos, no fim desses meses, pelo menos, a um avanço na questão da normatização de como funcionam os aparelhos da prefeitura. Eu vou repetir, se tem essa UBS que funciona tão bem, por que essa não está? Se aqui o atendimento é decente, é digno, é respeitoso por parte dos funcionários, por que aqui o funcionário, digamos, eu não tive nenhum caso concreto sobre isso, e o pessoal da internet pode nos ajudar, digamos que esteja tratando mal. Eu vou lá procurar saber por que está tratando mal, o que falta. A cobertura das UBS, a cobertura da rede deveria ser completa se não tivesse tido a crise. O prefeito saiu de 40 e poucos %, se não me engano, para quase 70%. Aí caem os empregos do Distrito Industrial, que tinham o seguro de saúde privado. Essas pessoas que saem do emprego formal do distrito com plano de saúde privado, elas caem na rede municipal, caem na rede pública. Isso deu uma inchada no número de pessoas diante dos aparelhos que existem. A prefeitura já inaugurou muitos aparelhos relacionados à saúde, a UBS, a casonas da saúde, mas eu gostaria de unificar, de normatizar, de dar uma cara só para o atendimento, tanto na parte mais nobre, quanto na parte mais simples da cidade. E não necessariamente na mais nobre ou na mais simples, o atendimento é melhor ou pior. Mas eu quero identificar cirurgicamente quais são os locais. E ao lado dos secretários, no caso o Magaldi, que é uma figura muito competente da saúde, botar o sistema de saúde do município trabalhando como um só. Isso a gente pode falar de todas as outras pastas. A prefeitura tem um corpo técnico muito bom, tem secretários competentes, talvez precisasse de uma pitada de política, uma pitada de noção de agregar, de se buscar convergência nos assuntos, e eu vou tratar todo mundo da mesma forma que eu sempre tratei, voz baixa, voz tranquila. Quando eu tenho que exigir alguma coisa, o olhar já fala muito. Eu não sou de destratar ninguém, não sou de botar banca, como o pessoal diz. Eu trabalho com muita tranquilidade, eu procuro ser muito sereno na forma de trabalhar. E dessa forma eu vou buscar, nesse período, ajudar a Prefeitura de Manaus a realizar os serviços que tem obrigação da melhor forma possível para a população de Manaus. Bem, isso aqui é um cartão de visita do secretário Arthur Bisneto, e acho que a partir daqui nós vamos conhecer um outro perfil. Eu, sinceramente, estou identificando outro Bisneto nessa entrevista, o mais executivo, né, até porque a gente conhece o deputado desde o tempo de vereador, falando como parlamentar, e até aqui foi sempre assim, e de agora em diante acho que a gente está conhecendo o outro Bisneto, que todo mundo vai conhecer e a gente vai conhecer ao longo do tempo. Gostaria de agradecer sua visita ao BNC, a deferência de ter escolhido o BNC para ter dado a primeira entrevista nesse seu périplo como secretário-chefe da Casa Civil. Primeiro-ministro, né? Que equivale a isso, né? Não. Apenas um auxiliar. Eu tenho noção do meu tamanho, eu tenho noção da importância que é, mas eu trabalho em função da população de Manaus. Eu trabalho para auxiliar o vice-prefeito e o prefeito e os demais secretários a nós executarmos bem as políticas públicas do município. É uma pasta de grande importância. Eu sei. Secretário, muito obrigado por ter vindo ao BNC. Muito obrigado, eu tenho um prazer estar falando com você mais uma vez. E esse outro Arthur, porque hoje eu assumo um lugar no Executivo. Mas as ideias são as mesmas, o caráter é o mesmo e a vontade de ajudar é a mesma. Talvez mais intensamente a população de Manaus me tenha nesses próximos meses. E eu vou procurar dedicar exclusivamente o meu tempo a servir a cidade, a servir a população da melhor forma. E isso me engrandece como pessoa, me engrandece no meu currículo como político, tudo que eu já passei. E como se diz, é um turning point, como diz aquela figura do marketing. É um ponto da virada, é o ponto em que você identifica verdadeiramente qual é a sua maior aptidão. E eu quero deixar uma marca muito positiva ao fim desses meses, à frente da Casa Civil, porque a partir da nossa passagem que ela seja valorizada, porque sempre foi um cargo pouco valorizado no estado do Amazonas. Não se dá devida importância. Olha o Lula. A Casa Civil do Lula era o Zé Disseu. Eu estou fazendo uma comparação aqui bem distante da realidade dos caráteres. Mas era o Zé Disseu, que era a figura que mandava no país.
Eu estou longe de querer mandar em Manaus. Eu só quero cumprir meu papel e auxiliar o prefeito e o vice-prefeito e os demais secretários a executarem as suas funções e a partir daí nós construímos essa cidade que a gente espera. Manaus tem muito problema, tem muito buraco, tem a questão do transporte coletivo, tem que haver uma melhora na saúde, educação, enfim, Manaus é uma cidade complexa, que tem a sorte de ter o prefeito que tem. Durante a crise, quase todo o Brasil parou. Basta olhar no Jornal Nacional o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Manaus ficou de pé, e é de pé que ela vai continuar. Quero agradecer, e o secretário trouxe a nós uma audiência muito incrível. Muito obrigado. Obrigado a todos por ter vindo ao BNC. Os amigos da internet, do WhatsApp, aqueles que apoiam, criticam. Eu sou aberto à opinião. E a opinião tem que ser sempre dada de frente. E eu acato e ouço muito. Se tem uma qualidade que eu nasci, é de saber ouvir. E a partir do que nós ouvimos, buscar melhorar. Nós conversamos com o secretário municipal, chefe da Casa Civil, o deputado licenciado Arthur Bisneto. BNC, você precisa saber.